6h18, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias dessa manhã de quinta-feira. E depois do incêndio, os moradores do Educandos levaram um novo susto. Algumas casas de madeira desabaram nas proximidades do rio. Felizmente, ninguém se feriu. As casas ficavam no beco Inocêncio de Araújo. Seu Jorge conta que estava dormindo quando aconteceu o desabamento. Segundo ele, a estrutura de madeira em que morava já tinha mais de 30 anos. E graças a Deus que não houve nenhum acidente. Deu tempo de a gente sair. Aí a gente saiu de lá e a casa foi. Aí foi um barulho horrível, tão estrondoso que você nem imagina. A Defesa Civil foi acionada pelos próprios moradores e fez o cadastro das famílias desabrigadas. Ninguém ficou ferido. A gente já viu o risco, né? E eles já estão providenciando local para ficar até que seja acionada a Secretaria de Ação Social, que é a SEMARD, para atuar junto às famílias. Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania disse que faz um levantamento das necessidades de cada família envolvida no desabamento para conceder os benefícios necessários. E a Capitania dos Portos está reforçando a fiscalização das embarcações em Manaus. Com o aumento da quantidade de viagens e de passageiros devido às festas de fim de ano, até mesmo as menores irregularidades podem se transformar em grandes e graves incidentes. Por dia, cerca de 30 embarcações são vistoriadas. Mas com a chegada do Ano Novo, aumentam o fluxo de passageiros e as viagens. Por isso, as fiscalizações precisam ser intensificadas. A maioria das irregularidades que são encontradas durante essas fiscalizações são excesso de passageiros, de cargas ou então até mesmo pessoas que não são habilitadas para pilotar as embarcações. Em alguns desses casos, o barco pode ser apreendido ou então o dono paga uma multa que varia de R$ 200 a R$ 3.400. Dependendo do grau de infração existente, elas são notificadas e depois autuadas, ou então, se comprometer a segurança da navegação e os passageiros, elas são apreendidas até que sejam sanadas estas não conformidades. A fiscalização também vai se estender às embarcações que passam a virada do ano na orla da Ponta Negra. Lá são colocadas normalmente 3 balsas de fogos. Essas balsas com os seus fogos têm um alcance útil desses fogos e, em função dessa distância, nós colocamos uma raia delimitando a área dos banhistas e a área das embarcações perante a praia e essas balsas para salvaguardar a todos, caso esses fogos sejam lançados no sentido horizontal. E os passageiros também podem ajudar na fiscalização. É preciso que fiquem atentos na falta de colete e salva-vidas e também se perceber excesso de passageiros ou cargas. Então não deixe de denunciar caso encontre alguma irregularidade. Vidas podem ser salvas. A Capitania dos Portos disponibilizou uma linha exclusiva para as denúncias. Anota aí, o número é o 993 02 5040. Vou repetir aqui para você, 993 02 5040. E você já deve ter recebido o seu 13º. Mas será que se planejou exatamente como vai gastá-lo? Muitos pais estão aproveitando para comprar os livros e os materiais escolares antes da virada do ano, que é quando os preços são reajustados. Especialistas garantem que quem faz essas compras em dezembro economiza dinheiro. De um lado, a lista extensa de material escolar. Do outro, pais antecipando as compras. Eu estou de férias do trabalho e eu economizo mais nesse período de dezembro do que janeiro e fevereiro. Os pais têm razão. Especialistas em economia afirmam que itens básicos da lista de material escolar sobem na virada do ano, seguindo os reajustes da inflação. Deixar para a última hora, além de não ser uma boa ideia, ainda pode comprometer o pagamento de outras dívidas, aquelas mensais que não podem ser atrasadas. Sentar, fazer um planejamento, coisa que normalmente o brasileiro não está acostumado a fazer. O diretor desta livraria se preparou ao longo de 2018 para faturar a maior renda do ano nos próximos 2 meses. Então, quando a gente vê que está chegando já a segunda quinzena de dezembro, o movimento já percebe-se uma melhora. Alguns setores que eu tinha 5 funcionários trabalhando durante o ano, eu vou ter 15. Em outros, por exemplo, eu trabalho operando durante o ano com 4 caixas. Quando chega na época de janeiro, eu trabalho com 25. Então isso tudo já é um preparativo que a gente já sabe, pelo tempo, pela experiência que a gente tem de que vai precisar e como vai precisar.
Com essa antecipação de vendas, Samanta e Daniel aproveitaram o 13º para comprar o material da filha. O casal estima gastar cerca de R$ 1.500 com livros e brinquedos pedagógicos. Usar já o 13º para comprar logo à vista. Tá vindo aqui logo no centro para ver se o preço é mais atrativo, né? Porque no shopping é meio complicado. E o que há pouco tempo atrás parecia algo improvável é cada vez mais comum. O comércio registrou um crescimento expressivo na venda de TVs conectadas à internet. E essa mudança no comportamento dos consumidores é comemorada por lojistas que aumentaram as vendas este ano. No passado foram símbolo de ostentação. Depois, viraram produto de entretenimento e agora, com o avanço da tecnologia, os consumidores estão mais exigentes. As televisões também precisam conectar à internet. Segundo o IBGE, houve um aumento nesse tipo de navegação. De 2016 para 2017, o salto foi de 3 pontos percentuais na população amazonense que passou a acessar a internet utilizando o aparelho de TV como meio de acesso. E as lojas especializadas sentiram essa mudança no comportamento dos clientes. Este ano, as vendas de Smart TVs aumentaram em 40% com relação ao ano passado. Temos a de 32 polegadas, que está na faixa de R$ 1.139. Quer dizer, se comparando com o celular, né? Comparando com o celular, tem praticamente as mesmas funções e ainda tem a opção de ver a TV. Ainda de acordo com o IBGE, no Amazonas, 183 mil pessoas afirmam utilizar a TV para acessar a internet. No Brasil, 20 milhões de usuários adotaram a telinha para assistir vídeos ou clipes com o método streaming. É o caso da Elciana, que nem precisou trocar de televisão. Ela investiu cerca de R$ 300 em um aparelho que conecta o seu celular com a TV. A gente comprou o aparelho justamente por isso, para a gente ter acesso a filmes, séries, a gente coloca YouTube, né, também se quiser assistir um vídeo. E a gente pode levar para qualquer lugar, coloca em qualquer televisão que tenha, né, a entrada HDMI para acessar tudo que tem no seu aparelho. Vai direto do celular para a TV. Fazer pesquisas, assistir séries, ouvir músicas, entrar nas redes sociais. Tudo isso agora é feito na telona, uma tendência que só vai aumentar. Há potencial para crescimento maior, tanto na questão percentual quanto na questão absoluta, uma vez que ainda é um quantitativo bem pequeno em relação ao universo da população que acessa a internet utilizando o aparelho de TV. E nessa casa, o investimento foi certeiro. Valeu muito a pena mesmo. Gostei bastante. E o Ministério da Saúde estendeu o prazo de escolha dos locais de atuação do programa Mais Médicos para os profissionais brasileiros e estrangeiros formados no exterior. Mais de 10 mil médicos sem registro no Brasil já estão sendo analisados pela pasta. Quem traz os detalhes sobre essa prorrogação é a repórter Tamires Clé, que já está ao vivo. Olá, Tamires, muito bom dia. Conta pra gente aí os detalhes dessa prorrogação. Agora tem quanto tempo ainda para apresentar essa documentação e ser inserido no programa Mais Médicos? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos que nos assistem aqui no Manhã no Ar. Olha, no dia 22 de janeiro de 2019, o Ministério da Saúde vai publicar a escolha dos profissionais brasileiros que se formaram no exterior e não fizeram a prova do Revalida, aquela prova que os médicos fazem para conseguir o CRM aqui no Brasil. Então, nos dias seguintes, ou seja, no dia 23 e 24, esses profissionais já vão ter acesso ao sistema e vão poder
escolher onde eles querem trabalhar. São mais de 280 municípios disponíveis. Já no dia 29 de janeiro, o Ministério vai publicar o resultado dos estrangeiros que também não têm o registro aqui no Brasil, e nos 2 dias seguintes, dia 30 e 31, eles vão ter acesso ao sistema e vão poder escolher onde querem trabalhar. Como você disse, são mais de 10 mil profissionais que se inscreveram, 10.205 para ser mais precisa. E esses profissionais vão ocupar cerca de 800 vagas nesses mais de 280 municípios. Tem ainda 26 distritos indígenas incluídos nessa contagem. Aqui no Amazonas, a gente tem cerca de 7 distritos indígenas. Agora, uma preocupação muito grande é justamente na fase depois disso. Depois que eles já escolheram um local onde querem trabalhar, as vagas já foram disponibilizadas e aí os médicos não aparecem. Então, é importante que esses médicos, quando eles desistirem das vagas, eles avisem realmente que não vão para essas localidades, porque aí as vagas vão ser disponibilizadas para outros tipos de profissionais, como no caso, agora a gente está numa fase de esperar os médicos brasileiros que têm o registro aqui no Brasil para ocuparem algumas vagas aí nos municípios do interior espalhados pelo Brasil. E aqui no Amazonas a gente sabe que a taxa também de adesão, de comparecimento é realmente muito baixa. Até há pouco tempo atrás era menos de 30% dos profissionais que já tinham se inscrito, já tinham sido selecionados, já iam comparecer e eles não compareceram e também não avisaram, o que é um grande problema. Agora a expectativa é que nos próximos dias 7 e até o dia 10 de janeiro, os profissionais selecionados nessa última fase que está em andamento compareçam a esses municípios e a gente aguarda realmente para saber se esses locais vão ter médicos, porque a gente sabe da dificuldade. Inclusive, a gente já vinha comentando aqui que alguns municípios enfrentam uma grande dificuldade, como, por exemplo, o município de Parintins, que até pouco tempo atrás estava com um déficit muito grande, porque em algumas áreas rurais tinha só um médico para atender mais de 10 mil pessoas. Realmente é muito complicado, só tinha uma enfermeira para atender essas pessoas. Então, é preciso que tenha médicos qualificados, que eles possam atender essa população que é tão carente e é uma atenção básica, né? Esses médicos vão trabalhar na atenção básica. Então, são aqueles primeiros cuidados, a prevenção que é sempre muito importante para que os hospitais grandes e as pessoas realmente não tenham complicações e doenças mais graves, né, Adriane? Com certeza, atenção básica, né? De extrema necessidade. A gente agora aguarda esse novo prazo, é só em janeiro, a gente ressalta desde já, porque essa última semana do ano, ela é muito curta e pouco útil, né? E aí esse prazo até o dia 10 já vai ser praticamente a primeira semana útil do mês de janeiro, porque a gente vai ter essa virada do ano no comecinho de uma semana, então tem feriado no começo da semana, e esse período vai ser para que se prepare, reserve todos esses documentos para apresentar na data estipulada pelo Ministério da Saúde. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. E olha só, esse problema de saúde, de atenção básica de saúde, não é o único problema enfrentado aqui no Amazonas. Pacientes em tratamento contra o câncer denunciam a falta de medicamento na Fundação Centro de Controle e Oncologia, a Fundação SECOM. A nossa equipe de reportagem foi chamada aqui no SECOM por conta de uma denúncia muito grave, uma denúncia feita por pessoas que estão fazendo tratamento contra o câncer e também por acompanhantes de pessoas que estão fazendo esse tipo de tratamento. A dona Vanessa, por exemplo, acompanha a tia dela que faz quimioterapia. Você estava me explicando que ela está com câncer no grau mais grave e que iria começar agora um novo momento do tratamento. O que aconteceu? É assim, nós terminamos a primeira parte, né, que é a quimioterapia vermelha. Nós fizemos agora, dia 18, a 4ª sessão de quimioterapia vermelha. Até aí tudo bem. Agora nós estamos numa consulta, né, íamos começar a fazer as primeiras sessões das 12 quimioterapia branca. Nós fomos informados que o SECOM está sem medicamento para quimioterapia branca. E aí nós ficamos assim, a mercê, porque minha paciente é de Manacapuru, a gente vem de Manacapuru até aqui, aí chega aqui com todo um custo que nós temos, e aí é informado que não tem medicamento, né?
E a gente apela para que as autoridades possam rever essa situação dos pacientes que estão, porque eu não falo só pela minha paciente, é uma série de pessoas que estão aí necessitando desse tratamento e não se pode parar, né? E aqui na frente do ambulatório do hospital eu também encontrei a dona Marilene. Ela enfrenta um câncer de mama há cerca de 2 anos, fez o procedimento cirúrgico e hoje procurou a unidade porque iniciaria uma nova fase do tratamento de radioterapia, né, dona Marilene? A radioterapia já iniciei. Explique pra gente o que aconteceu, qual é o problema. Tá. Então, a radioterapia eu já iniciei. O problema está na falta de medicamento, entendeu? Que não pode ocorrer, né? O rapaz do setor avisou que não tem previsão, entendeu? Eles vão ainda fazer uma solicitação e até então não se tem previsão de quando vai chegar essa medicação. E pelo que eu obtive de informação nas farmácias é que esse remédio custa muito caro, acima de R$400 a caixa, né? Então eu liguei novamente e perguntei da diretoria se teria previsão. Ela disse que não, porque estavam fazendo aí no planejamento para fazer a solicitação. E o que ele deixou bem claro é que toda vez que se muda de governo, tem esse problema. O caos é tremendo aqui, não é só medicação. Falta papel higiênico, falta outros detalhes como fita, como essa fita aqui, ó, para colocar na gente, falta. A gente tem que comprar para trazer, senão a gente tem que colocar espaladrapo, né? Então, a atenção é para que os pacientes tenham condições de continuar sobrevivendo. Porque tem pacientes aqui, que eu já soube, que morreu, entendeu? Por falta da quimo, por falta da rádio, por falta de medicamento, porque não tem condições de comprar uma caixa de remédio que custa R$400 ou mais. A falta de medicamentos interrompe o tratamento, que por sua vez pode significar o retorno da doença e de uma forma ainda mais grave. A filha de uma paciente que enfrenta o câncer de mama no seu estágio mais perigoso gravou uma entrevista com a gente. Ela não quer se identificar porque teme que a mãe sofra algum tipo de represália. Esta paciente deveria estar recebendo a medicação e algumas doses agora no mês de dezembro, mas a paciente não recebeu a medicação e agora a família enfrenta a dúvida e o medo que a doença retorne ainda com mais força. A minha mãe começou o tratamento há em torno de 1 ano e meio. Foi descoberto o câncer na faixa de menos de 2 anos. A gente já começou o tratamento logo em seguida. Fizemos as dosagens da quimioterapia vermelha e logo em seguida, que seria agora em dezembro, que seria a segunda fase, que seria a quimioterapia branca, e o tratamento foi interrompido por falta do medicamento. Então, assim, estamos todo mês de dezembro sem nenhum respaldo, sem exatamente uma justificativa plausível do porquê da falta desse medicamento. Os únicos boatos que nós temos, a percepção que ocorre, chega para nós, é que toda vez em passagem de governo, final de ano, ocorre essa falta, essa negligência com a gente, não só paciente, acompanhante, mas gente, população. Durante esse período de 1 mês que a tua mãe deveria tomar as doses dessa medicação, vocês tiveram condições de comprar essa medicação de uma outra forma ou o tratamento está interrompido totalmente? No meu caso, da minha mãe, está totalmente interrompido porque está sendo muito caro. Já fui dar uma olhada em torno mais ou menos do preço. Está um valor não acessível para nós, então está totalmente interrompido. Como é que isso preocupa vocês? Qual é a dimensão pelo que a tua família está passando agora? Olha, como o câncer da mamãe é já um dos últimos estágios de câncer, que esse até onde eu sei é o grau 4, pode ser que seja agravada a situação, pode ser que tenha uma evolução maior do câncer. Por enquanto está no seio, não está em fase de metástase, mas se o tratamento não começar, pode evoluir para uma metástase, então pode sim agravar a situação da minha mãe. Entendeu? Então, assim, deixa a gente numa posição muito delicada, em que a gente fica totalmente amarrado, sem saber o que fazer, e às vezes o desespero bate, entendeu? A Fundação SECOM informou que está em trâmite, os medicamentos usados no tratamento de quimioterapia estão em trâmite de entrega. Os pacientes que estão com a recomendação médica para o uso dos medicamentos em processo de compra estão sendo orientados sobre a melhor forma de dar continuidade ao tratamento.
E chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia, conversar com o Emanuel Cardoso. Vem comigo, vamos conversar com ele agora ao vivo. Olá, Emanuel, muito bom dia para você. Bom dia, Adriane, bom dia para todos que te acompanham pela TV A Crítica. A gente acabou de mostrar aqui no Manhã no Ar o drama que vivem as pessoas que estão em tratamento de câncer, uma reportagem sua, inclusive, que não tem medicamentos. Os medicamentos estão chegando, estão em fase de compra e isso é muito grave, porque são pessoas que muitas das vezes não têm tempo para esperar que isso aconteça e muito menos condições financeiras de arcar com um medicamento tão caro. E isso aí é um tratamento especial, ou deveria ser especial, por se tratar de uma gravidade muito grande. Agora, isso não é o único problema da saúde pública no Amazonas, porque hoje um dos nossos destaques são as mais de 8.000 pessoas aguardando por exame básico de ultrassonografia. De acordo com o que foi publicado no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Amazonas, Adriane Diniz, o número preciso é 8.665 pessoas que estão numa fila de espera para fazer um exame, uma ultrassonografia com Doppler, é o nome do exame. E essa fila de espera se arrasta desde 2016, de acordo com a 58ª Promotoria Especializada em Defesa da Saúde Pública. A promotoria, então, o Ministério Público, então, vai investigar, mas já há uma declaração da promotora Silvana Cabral, que é titular dessa promotoria, e ela diz que existe uma falha no sistema de regulação, uma falha de informação, uma falha na gestão de informação do sistema, que é um dos motivos para que esse exame não seja realizado, ou melhor, para que exista essa fila tão grande, mais de 8.600 pessoas que precisam fazer este exame. Agora, não é qualquer exame, não. É um exame que faz a verificação, faz a análise do fluxo sanguíneo e é capaz de diagnosticar tromboses e aneurisma. É um exame necessário para tratamento, para quem procura o cardiologista e precisa de um diagnóstico mais apurado, o exame é necessário. Agora, Adriane Diniz, quase 9.000 pessoas precisando fazer por esse procedimento. Na reportagem ao jornal A Crítica, a promotora ainda falou de outros exames que sequer dá para fazer um levantamento sobre a quantidade de pessoas que estão esperando ou para levantar as informações sobre esses exames. Então, é algo que agora chamou a atenção do Ministério Público e a gente também vai acompanhar, né, Adriane? Porque pode ser qualquer um de nós, pode ser qualquer cidadão amazonense que de repente precise passar por esse procedimento. E vai chegar lá, vai entrar numa fila que se arrasta desde 2016, nós já estamos às portas de 2019, é algo que realmente precisa ser investigado e, melhor, precisa ser contornado, precisa ser resolvido. Eu já fiz esse exame, Emanuel, ele é um exame muito rápido, né? Relativamente rápido, não tem grandes complexidades, mas ele é essencial para identificar o que de fato você tem, né? Se for um problema de circulação, se for um problema principalmente nas mulheres, de trombose, que pode ser fatal, muito rápido ali, uma doença pode ser evoluída caso você não tenha o tratamento adequado, né? Uma ultrassom venosa, né? Vai verificar a circulação sanguínea ali, se tem algum tipo de obstrução. Para pessoas também que têm problemas no coração, ela é essencial e, de repente, esse tempo todo de espera, essa quantidade toda de pessoas aguardando, pode trazer uma consequência muito grave lá na frente, né? Quando eu falo sobre corrupção, por exemplo, desvio de dinheiro de secretarias específicas, a de saúde, para mim, é a mais grave, porque quando você rouba de educação ou quando você deixa de dar atenção básica à educação ali, pode ser que lá na frente tenha tempo de consertar uma escola melhor, um professor melhor, uma dedicação melhor do aluno. Agora, quando a gente fala de saúde, não tem tempo. Não tem como recuperar o que já foi perdido. E quando o que foi perdido é a vida, aí é algo que não dá mesmo para fazer nada. E, inclusive, muitos processos são gerados depois de mortes de pessoas que não tiveram atendimento básico na rede pública de saúde. Adriane, um exemplo claro do que você está falando é a reportagem que você acabou de exibir no programa, né? Pessoas que fazem tratamento contra o câncer, que, portanto, precisam seguir de maneira muito disciplinada o tratamento, tomando o remédio no horário, nos dias corretos, para que o tratamento não seja interrompido, estão aí. Eu conversei com pessoas que efetivamente estavam com o tratamento
paralisado há mais de um mês. Agora aqui a gente tem pacientes numa fila de espera desde 2016. Eu estou sempre na rua, assim como os outros repórteres da TV A Crítica, da Rede Calderaro, ouvindo o relato de pessoas na frente de hospitais, na frente de maternidades, e a reclamação é de um atendimento ruim, de complicações. A pessoa chega caminhando no hospital e de repente entra num estado muito grave e não consegue sair de lá. Então a saúde realmente precisa de atenção, precisa de cuidado, porque quem está sofrendo é o cidadão. Eu fico imaginando, Emanuel, um profissional de saúde, né? Um médico que atende uma pessoa com câncer, por exemplo, que tem que dizer não tem remédio, não tem como continuar o seu tratamento porque não tem remédio. E ele também fica de mãos atadas, né? Não dá para ter um tratamento alternativo. Tem que esperar ou comprar na rede privada mesmo, com remédios muito caros. Então, esse profissional, ele atrapalha o trabalho dele, né? Como ele vai atender essas pessoas, porque não é culpa dele não ter condição, não ter um remédio, e ele está ali na ponta. Então, ele que acaba recebendo essa reclamação direta dos pacientes, que ficam desesperados, claro, afinal de contas, são vidas que estão em jogo. Agora, falando em vidas também, o Hemoan, a Fundação Hemoan, está agora convocando pessoas para fazer doação, só que está bem crítico o período de férias, festas. Exatamente, Natal, fim de ano. Há um outro motivo também que chamou a minha atenção, que o Hemoan coloca, que é o período chuvoso, Adriane. Talvez porque esse período afaste as pessoas dos centros de doação, mas o Hemoan está fazendo aí essa convocação, está conclamando as pessoas, os doadores, para comparecerem na unidade lá de segunda a sábado, de 8 da manhã até as 5 da tarde. As pessoas que já fazem a doação sabem exatamente o que precisa fazer, o que precisa comer. Se você nunca doou, vai doar pela primeira vez, é muito fácil ter acesso a essas informações. O importante mesmo é cada um ir lá, fazer a sua parte, fazer a contribuição. A gente não sabe o dia de amanhã. Nesse momento, a gente pode estar aí ajudando a um desconhecido que de repente possa precisar de uma bolsa de sangue, mas é algo muito importante e está na mão do cidadão, está na mão de todos nós fazermos essa contribuição, atendermos aí a esse chamado do Hemoan. Mas isso não é para o ano que vem, não, é para agora, viu? Para agora, né? Exatamente. Fim de ano costuma ter muito acidente de trânsito, esse tipo de situação. E então é importante fazer essa doação. Os critérios básicos exigidos é ter mais de 18 anos, mais de 50 quilos, estar bem alimentado e saudável. Mas quando você chegar lá no Hemoan, é feita uma avaliação, uma primeira triagem para poder fazer essa doação e todo mundo é muito bem-vindo nesse momento. Muito obrigada, Emanuel, pela participação. Um excelente dia para você e para os ouvintes da 93.1. Bom dia, Adriane, até amanhã. Até lá, tchau, tchau. E olha só, o prazo para justificar a ausência no segundo turno das eleições termina nessa quinta-feira. E o Fred Rossi está ao vivo com a gente e vai trazer informações para quem precisa se regularizar com a Justiça Eleitoral. Vem comigo, vamos conversar com ele. Olá, Fred, conta pra gente, muito bom dia para você. Como é que funciona esse processo, esse procedimento de justificativa de ausência? Olá, Adriane, muito bom dia a você, bom dia a todos. Quem deixou de votar no segundo turno das eleições no dia 28 de outubro, termina hoje o prazo, então, para fazer essa justificativa. O detalhe é que os cartórios eleitorais estão em recesso, portanto, não estão funcionando e aí não tem a opção para este eleitor procurar os cartórios. Diante disto, tem que ir na internet, no site www.justifica.tse.jus.br e preencher um formulário online, fornecer os dados e ainda fazer esta justificativa. Só que precisa apresentar um documento. Por exemplo, se alguém deixou de votar porque estava doente, é preciso então ter anexado o documento que comprove isso, por exemplo, o atestado médico, e aí você encaminha para a Justiça Eleitoral, que posteriormente vai dar a resposta a você se aquela justificativa foi aceita ou não. Em caso de mais dúvidas, as pessoas podem ligar no número 148. No entanto, esta é uma ligação cobrada. Quem deixa de justificar um voto e aí acaba ficando em débito com a Justiça Eleitoral, não pode tomar posse em cargo público, não pode se matricular em universidade, alguns servidores ficam até sem receber e também tem gente que não pode tirar passaporte, ou seja, as pessoas que deixaram de fazer esta justificativa. Daí a importância em ficar tudo kit com a Justiça Eleitoral. Adriane. E uma outra dica, Fred, as pessoas que estão aí se preparando para ficar milionárias na Mega Sena da Virada,
se tiver problema na Justiça Eleitoral, não consegue sacar o prêmio. Então, se a expectativa for essa, ficar bilionário, é melhor ir hoje, logo lá no site, e se resolver com a Justiça Eleitoral para não ter esse prejuízo, porque é um prejuízo muito grande, né, Fred? É um prejuízo muito grande, né? A gente sabe que algumas pessoas deixam o tempo passar depois que a eleição passa, muitas vezes não comparecem às urnas. E é preciso fazer, de fato, esta justificativa, como eu disse, é importante você ter o documento. Não é simplesmente acessar o site, fornecer os dados e encaminhar, não. A Justiça Eleitoral vai precisar avaliar o motivo daquela falta às urnas. E aí a documentação é extremamente importante. Já pensou se você ganha o prêmio da virada e não pode sacar porque deixou de ir às urnas, hein? Aí você vai correr para todos os lados para tentar resolver essa situação. Para não correr esse risco, melhor ficar logo tudo kit com a Justiça Eleitoral para não sofrer nenhum problema. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações e até daqui a pouquinho. E agora eu vou para o intervalo e na volta tem informações da área policial. Você vai ver que no interior do Amazonas, no município de Benjamin Constant, uma criança de 8 anos foi sequestrada. O grupo tentava conseguir R$45 mil da família. Uma pessoa foi presa e 3 menores apreendidos. Você vai ter informações também lá de Manacapuru. Por lá um assalto acabou com 2 pessoas baleadas, a mãe e um bebê de apenas 11 meses. Detalhes em instantes, não saia daí que eu volto já já.